Quem é Jesus Cristo no mundo, na criação toda, entre as muitas religiões, entre os muitos fundadores de religião, quem é Jesus Cristo? Ele é simplesmente supremo, supremo de uma forma única. Com Ele não há necessidade de mais ninguém, Ele está acima de todos. Esta é a mensagem do livro de Hebreus, a supremacia de Cristo. Vamos hoje ser abençoados neste livro, no capítulo 12, vamos focar do versos 1 até 12, Hebreus 12, 1 a 12. O verso 3 do capítulo 1 expressa bem o tema geral de Hebreus, a supremacia de Cristo. Diz lá: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas com a sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Lá está nosso Senhor Jesus em glória e por nós. E agora o nosso texto então, em Hebreus 12, 1 a 12. Mas para captarmos bem o assunto e o argumento dele aqui nesses versos, quero retroceder 2 versos atrás, o fim do capítulo 11, versos 39 a 40. Recordando e informando, se você não esteve aqui, no capítulo 11 ele dá uma série de exemplos, cita diversos personagens do Velho Testamento, antes de Cristo, que foram exemplares na fé, na jornada da fé, no andar com Deus neste mundo. E aí então no verso 39 ele vai dizer: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então o que Deus estava fazendo na vida deles ainda não era o final. Tudo se completa em Cristo e nós, junto com eles, agora em Cristo, somos aperfeiçoados no relacionamento com Deus. Cristo é a conexão perfeita. E aí então adentramos ao capítulo 12, a partir do verso 1, à luz desta citação de fé e exemplos de fé do passado. Vamos receber a palavra de Deus, que ela inunde a sua vida, adentre seu coração com poder e graça e abençoe sua vida aqui nesta manhã. Diz assim a palavra: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplinas de Deus. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso,
Tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. No verso 1 ele diz: nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. E diz mais: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. O verso 3 afirma: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. E o verso 7 diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. O verso 10, na metade do verso 10, está afirmativa: mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. E aí então, grande convite, exortação do verso 12: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. A palavra de Deus mais uma vez chegou a nós nesta manhã. Um dos momentos mais impressionantes da história das Olimpíadas modernas aconteceu em 1984, na Olimpíada de Los Angeles. No momento ou no evento da maratona. Maratona mais ou menos 40 quilômetros. Começa no estádio, sai do estádio, então 40 quilômetros, retorna-se para uma volta final no estádio. O estádio estava cheio para receber os maratonistas que estavam começando a chegar. E de repente despontou lá no túnel de entrada, entrando na pista, a corredora Gabriela Andersens-Schess, representando a Suíça. E a corredora Gabriela, então, que já vinha com muita dificuldade ali nos últimos quilômetros, quando entra no estádio, está num estado lamentável. Ela estava cambaleando, como se fosse uma pessoa totalmente embriagada, por exemplo, cabeça baixa, pendida para o lado, não conseguia nem se firmar numa raia da pista, ir de um lado para o outro, e parecia a cada passo que ia cair, e passos lentos e trôpegos, e ali então ela foi, e todos ficaram olhando, a equipe médica ficou olhando o que fazer, e o que havia acontecido com ela é que ela tinha perdido uma quantidade enorme de sódio, e no último ponto de restabelecimento, de reposição, ela não parou, ela perdeu, não tomou os líquidos, e então entenderam que ela estava realmente com um sódio muito baixo, isso tinha levado ela a uma condição terrível. Então todos estavam prontos para socorrê-la, mas ficaram observando, e pela quantidade de suor, entenderam que ela tinha condições de continuar. E ela foi naquele estado todo, e o estádio olhando, a multidão olhando, vai cair, não vai cair, vai não cair, e deu a volta final todinha, e cruzou a linha final para cair no braço da equipe médica, totalmente exausta e fora de si. O que é isto? É símbolo do que é isto? É símbolo de resiliência, resistência. E aqui nesse texto, a palavra de Deus desta manhã vem a você com esta convocação e exortação para você correr a corrida resiliente.
não a corrida do fraco, do desanimado, do desertor, mas aquele que tem resiliência. Corramos, diz o verso 1. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E a palavra perseverança aí é uma tradução boa, mas poderia ser melhor traduzido como resistência. No original, corramos com resistência a corrida que nos está proposta, de uma forma determinada, de uma forma decidida. Você que nesta manhã está trôpego, você quem sabe que nesta manhã que está na derrota, pelo mau pecado ou desanimado diante das lutas da vida, a palavra é para você, a palavra vem para levantá-lo, edificá-lo e lhe dar resiliência. O Espírito Santo há de fortalecê-lo nesta manhã na palavra. Deus há de conduzi-lo adiante, mais adiante, este correr resiliente. Então, meu irmão, minha irmã, corra com resiliência, corrida com Cristo Jesus. Você que nos visita e ainda não começou essa corrida, não chegou a este ponto de um dia entender a sua carência, fraqueza e culpa diante de Deus, ao ponto de olhar para o Cristo crucificado, entender que Ele paga a sua dívida, Ele cumpre a sua pena e clamar o perdão pela obra, pela morte dEle em seu lugar e entregar sua vida a Deus em Cristo. Se você não chegou neste ponto ainda, que você possa chegar e nascer para a nova vida em Cristo e partir para essa maratona que vai até a eternidade. Mas a melhor delas e a mais importante, porque a maratona com Deus e para Deus para todos sempre. Então corra com resiliência. Como é que você está correndo? Como é que você está? Como é que está o estado da sua corrida? Como é que está? Corra com resiliência. Então é preciso definir a sua concentração. Defina muito bem sua concentração. Não sei se você já se percebeu o que é que o autor está fazendo aqui, que tipo de argumento literário que ele está usando. Lembre-se que as chamadas Olimpíadas retornaram ao mundo ou recomeçaram a ser celebradas não muito tempo atrás na história aí, mas elas vêm realmente, elas aconteciam lá na Grécia Antiga, e depois, durante o tempo do domínio dos romanos, esta prática grega continuou. Quando o autor aqui escreve no primeiro século, o mundo ali então já não estava mais sob o domínio grego, mas o domínio romano, mas muito da cultura grega continuava, inclusive os jogos que nós chamamos de olímpicos, eles tinham diversos tipos. E o que ele está fazendo aqui, quando ele vai falar da nossa caminhada com Deus neste mundo, ele vai usar a figura, a metáfora da corrida num ambiente, num evento olímpico, ou numa competição esportiva. E aí então é que a concentração é fundamental para todos que se propõem a qualquer esporte competitivo, particularmente a uma maratona, por exemplo. Mas veja o preparativo. Ele diz que é preciso nos livrar de todo o pecado que nos envolve. Livrarmos de todo o pecado que nos envolve. Como um atleta, alguém que vai participar da maratona, há os pecados de maratona. O que ele que pode fazer? Por exemplo, ele não buscar ter descanso suficiente, dormir noites bem. É um pecado contra a sua proposta, porque corta na raiz, vai derrotá-lo isso. Talvez na alimentação que não é adequada para aquilo que ele se propõe a realizar. Mas nós também, como que correndo a corrida com Deus em Cristo neste mundo, precisamos tomar cuidado com o pecado, estas coisas que vêm cortar as nossas pernas, vêm nos envolver e não conseguimos correr. O que é que na sua vida está lhe tirando a concentração? O que é que o está envolvendo? Livre-se disso, livre-se, que Deus o liberte destas coisas nesta manhã e nos dias à frente, e você possa então, com todo o condicionamento, correr livre a corrida que Deus tem para você. O diabo colocou alguma coisa que o envolve, livre-se disso no nome de Jesus e corra de forma resiliente. Esta concentração necessária que precisa ser definida passa primeiro pelo preparativo, mas ele diz também
Livre-se de tudo o que nos atrapalha. Livre-se do pecado, livre-se de tudo que nos atrapalha. Do que é que ele está falando? Novamente, voltando para a experiência do corredor, o maratonista. Ele precisa se libertar de coisas que o atrapalham. Não seria então um pecado do maratonista, mas aquilo que vem trazer alguma limitação, fator limitador para ele. No mundo de hoje, neste ano, a indústria de roupas para corredores e maratonistas mobilizou 13 bilhões de dólares no mundo. Isto mesmo, 13 bilhões de dólares no mundo. E então há esta até engenharia que estuda a roupa para o maratonista. Por exemplo, um material de shorts mais leve possível, sapatilhas, tênis, esmeradamente projetados para ser o mais leve, o mais confortável. Tudo isto atrapalha, qualquer pezinho extra é um problema. Livre-se disso que atrapalha, livre-se disso que atrapalha. Uma vez eu dei uma volta no lago aqui do Taboão, correndo. Aí quando eu terminei essa volta, eu estava ali parado, abaixado, procurando o ar que havia desaparecido do mundo, na minha grande resistência. E de repente um camarada que tinha corrido ali, suado, parou do meu lado. E ele perguntou para mim: você também é corredor profissional? Eu até ergui o peito, achei fôlego. Olhei para ele, olhei para mim. Eu não era corredor profissional coisa nenhuma. Não sei onde eu comprei aqueles shorts. Olhei para o dele. Deve ter custado uma nota. Livrar-se de tudo que atrapalha. Que não é pecado, mas atrapalha. Aquele compromissinho, aquele espaço que eu dei para certos amigos da minha vida, por exemplo, nos domingos. Qual é o problema de eu almoçar com alguns amigos, alguns parentes no domingo? Nenhum. É legítimo, não é pecado. Mas cuidado, aí aquele almoço com os parentes começa a apertar meu tempo com a igreja. É um negócio de chegar em cima da hora, de sair, de terminar o culto, e minha cabeça já está mais no almoço e no churrasco do que na palavra de Deus, no cultuar. Eu adquiri, quem sabe, uma propriedade de lazer. Há alguma coisa errada com isso? Certamente que não. É maravilhoso até. Mas de repente aquilo começa a virar um peso na minha corrida. Tempo de estar com o povo de Deus, lá estou eu fazendo a outra atividade, porque afinal de contas houve um investimento grande. E poderíamos continuar falando de coisas menores, coisas maiores. Há tantas coisas que na nossa vida que são até legítimas, mas que de repente começamos a perceber que está colocando peso, nossos pés começam a ficar pesados. É preciso se livrar. Está pesando, se livra. É legítimo, mas está pesando? Joga fora, para, interrompe. E eu podia multiplicar os exemplos, não vou fazer, você faça. Você sabe da sua vida. Há algo pesando, tire, jogue fora. Então, definir a concentração começa com o preparativo. Concentrado, já vou então pensando no meu alvo e vou me livrando daquilo que é problema. Mas aí note o evento aqui. Ele começa dizendo que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E essa palavra nuvem era muito usada e serve para nós hoje também. Isso fala de um grupo grande, por isso nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Todos aqueles que vieram antes no capítulo 11. Ele começa com Abel e vai falar de Enoque, depois vai passar por Abraão, Moisés, ele vai falar dos profetas, ele vai falar daqueles que chamados juízes, Gideão, Baraque, e daí por diante, todos esses séculos ali antes de Cristo, a experiência da fé de tantos. Ele diz, esses são testemunhas. Testemunhas, quem são eles?
Eles são os que estão nos observando no estádio da corrida da vida. Mas o ponto principal é que eles são testemunhas no sentido de que eles já correram a corrida. Eles são testemunhas dessa corrida, o que ela é, o que deve ser feito. Então são vencedores. Então não é questão nem se eles sabem o que estamos fazendo ou não sabem, eu creio que não. Mas no sentido de que eles são essas testemunhas que estão diante de nós. Se eles nos observam ou não, creio que não, Deus somente, mas nós temos consciência da corrida deles. Para nós, eles são testemunhas da fé. Eles correram, eles venceram, e eles então são a minha audiência, que estão me olhando, e eu penso neles, estou correndo como eles ou não, o testemunho deles está na minha vida ou não. Aí está o ambiente, o evento, o estádio está cheio daqueles que correram antes. Mas, aí ele diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador, Jesus Cristo. Não são as testemunhas que devem ser o nosso foco. Nesta concentração nós temos que olhar para Jesus Cristo e somente para Jesus Cristo. Você não olha primeiramente para você, nem para as testemunhas, mas para Jesus Cristo. Nós não corremos na direção de Enoque, não corremos na direção de Abel, nós não corremos na direção de Moisés, nós corremos na direção de Jesus Cristo. Olhos fitos, fixados em Jesus. Por quê? Ele coloca duas palavras. Jesus é o autor da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Se nós estamos na fé, é porque Cristo morreu por nós e nos chamou para o reino de Deus. Se nós temos a fé, e vamos recordar mais uma vez, toda a discussão na fé nas Escrituras, e agora aqui neste livro, nesses capítulos, não é fé na fé, não é mero otimismo humano, nem também uma fé genérica num Deus genérico, mas especificamente a fé que tem a ver com Deus revelado em Cristo para ir à cruz e ressuscitar por nós e reinar em glória sentado à majestade. É essa fé, um grande conteúdo de uma grande obra. Jesus Cristo é o autor, Ele é que morreu na cruz e possibilitou tudo, e é Ele que abre a porta para nós integrarmos a esta grande equipe que está correndo a corrida da fé. Não fui eu que comecei isto na minha vida, não fui eu que possibilitei isso para mim, Jesus Cristo fez, pela sua maravilhosa e grandiosa obra na cruz e na sua ressurreição. Mas diz aqui que Ele também é o consumador. Ele é o consumador, por isso os olhos fitos nele. Se eu vou correr bem, correr com resiliência, minha concentração tem que estar em Cristo, porque Ele é quem vai dar condições para eu avançar hoje, amanhã, o ano que vem e até o fim, quando estiver na presença dEle em glória. Defina a sua concentração, não olhe para você. Não olhe para você, não olhe para os outros, sua concentração, seu alvo é Jesus Cristo. É preciso manter essa concentração. Em 2010, na maratona da Geórgia, aconteceu um fato muito interessante. O corredor da Etiópia, Tesfaye Sendeko, estava muito bem colocado, era tido como um dos preferidos para vencer. E ele estava já mais próximo do final, continuou avançando e finalmente cruzou a linha em primeiro lugar, vibrou para ser informado em seguida que ele foi desclassificado. Ali no final ele se perdeu num pequeno trecho e desviou do trajeto oficial. E eu e você nunca percamos de vista o caminho, e o caminho nós conhecemos se nós colocamos os olhos no alvo, concentração correta. Defina a sua concentração. Para quem você está olhando? Para onde você está olhando? Para o mundo? Para o material? Para os amigos? Onde está primeiramente o seu olhar?
Corra com resiliência. Ninguém corre com resiliência se estiver perdido no olhar. Ele não sabe qual é o seu alvo, não sabe para onde deve fixar o seu olhar, o seu alvo e a sua proposta. E mais, aperfeiçoe-se com os obstáculos. É aí uma palavra difícil para nós. Aperfeiçoe-se com os obstáculos. Aqui estão os nossos irmãos lá, nesta carta, não é? Os irmãos lá no primeiro século, irmãos de origem judaica, convertidos ao cristianismo, por isso o nome Hebreus, carta aos Hebreus. E ali havia alguma razão para levá-los à desmotivação, etc. Por isso essa carta foi escrita. Talvez alguns sofrimentos, alguma oposição, talvez perseguição por causa da fé, mas não somente isto, contratempos que surgem. Eu pensava que andar com Cristo nunca ia ter contratempo, e esse agora está meio complicado, e isso está abalando a minha fé. Enfim, os obstáculos surgem. E aí o autor introduz algo que geralmente nós não pensamos, ou até não gostamos de pensar, e que parece estranho para nós. Sofrimento e obstáculos nos parecem totalmente desnecessários e um desperdício, não é verdade? Mas ele vai apresentar aqui algo tremendo. Os obstáculos podem ser trazidos pelo mundo, pela situação, pelo mal, pelo maligno, contratempos da vida também. Porém, eles nas mãos de Deus não são desperdícios. Se nós atravessamos os vales com Deus, isto não é um desperdício. A Bíblia não nos envia a buscar vales e obstáculos. Procure, você precisa. Não há ordem na Bíblia para isso. A Bíblia não nos ensina a sermos masoquistas. Mas a Bíblia diz que os obstáculos que surgem neste mundo e surgem para todos nós, nas mãos de Deus não são desperdícios, mas são proveitosos quando nós os atravessamos com Deus. É verdade que o nosso sofrimento é menor ainda, ele nos aponta isso. Na luta contra o pecado, diz ele, vocês não resistiram ainda ao ponto de derramar sangue. No mundo de hoje, há irmãos nossos derramando sangue por causa da fé. Mas vocês, na luta com o pecado, não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Nossa luta ainda é menor, mas seja qual for, os nossos obstáculos e aquilo que bate contra nós, Deus toma isso para o nosso benefício. E ele aí entra com a figura de pai e filho disciplina. Pai e filho disciplina. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? A pergunta. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Essa era uma pergunta retórica naqueles dias. Uma retórica porque todo mundo conhecia o fato e sabia que todo filho é disciplinado por seu pai. Porém, me parece que nos nossos dias essa é uma pergunta que deixa de ser retórica. Qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Ficamos em dúvida. A maior parte dos filhos parece que já não são mais disciplinados pelo seu pai. E até proibição dos pais disciplinarem seus filhos. É lamentável o quadro dos nossos dias. Há pouco tempo atrás, conversando com uma pessoa, então lá está o sujeito, muito bem empregado, executivo, pessoa informada, a esposa também, e tem um filho, ali pré-adolescente, eles totalmente perdidos sobre como educar esse filho. E eu olho para aquilo e penso, que tragédia. O que é que a universidade fez com as pessoas? O que é que a mídia orientada pelo pensamento humanista fez com as pessoas? Dois pais com total capacidade não sabem o que fazer. Então, vamos transferir, vamos pagar. Nós pagamos a escola, nós pagamos o terapeuta e tudo, assim vai. E a conversa, então, da pessoa com esse foi, você precisa dizer não para o seu filho. Precisa dizer não. Eu não consigo. Uma das coisas mais tristes para uma criança
é ela ser entregue a si mesmas pelos seus pais. Entregue à sua inexperiência, ao seu desconhecimento, às suas tendências erradas para consigo mesmo. E ninguém o prepara para a vida e para ser um ser humano saudável. E aí eu fiquei lembrando, minha mãe, com 4 garotos em casa, sem máquina de lavar roupa, sem empregada, com 3 refeições na mesa por dia, e um chinelo às vezes na mão, e todos estão formados, casados e em ordem. Você percebe como eu sou complexado? É a minha mãe. Tem que ir à igreja. Como eu tenho uma aversão à igreja na minha vida. Me obrigou a ir à igreja, minha mãe. Sou traumatizado, preciso de terapia. O que aconteceu? Bem, aqui está a saúde das Escrituras. Filhos não foram dados para a escola. Escola não gera filho, não tem útero lá. Filhos não foram dados para o terapeuta. Filhos não foram dados para o governo. Filhos foram dados para você, pai. Ora, qual o filho não é disciplinado por seu pai? A disciplina não é um fim em si mesmo. Vamos lembrar isto, aqui vai ficar claro no texto. A disciplina é apenas uma ferramenta. A ferramenta de levar o filho não a ser meramente disciplinado, mas ser aquela pessoa que deve ser no seu íntimo e coração. E para nós, a disciplina é uma ferramenta para conduzir os filhos no trilho do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho chegar à vida deles, enfim. Mas aí ele fala, filhos ilegítimos não são indisciplinados, somente os legítimos, bastardos não são disciplinados, somente filhos. E ele diz aqui, nós respeitávamos nossos pais, e aí está uma das misérias dos nossos dias, não é mesmo? Filhos que não têm nenhuma noção de respeito, pai não tem autoridade, mãe não tem autoridade nenhuma. Você já viveu a experiência, eu também, por exemplo, na fila do supermercado, e lá está um artistazinho, e ele faz e apronta, e aquela mãe ou aquele pai em volta, impotente. E nós normalmente olhamos para a criança e desenvolvemos até uma antipatia, uma raiva com relação a essa criança. Precisa pegar esse camaradinho aí, não é? Mas sabe, qualquer crítica e qualquer desconforto que tenhamos tem que ser lançado não à criança, mas ao pai e à mãe. Ao pai e à mãe. Mas o pensamento humanista, a universidade disse que pais não entendem nada de criança, somente os entendidos técnicos. A universidade da mídia tirou toda a convicção moral, ninguém sabe o que é certo ou errado mais. Não há como dar para o meu filho aquilo que eu não tenho. Então o problema começa no meu coração. Eu adquiro da palavra de Deus a convicção do caminho e do modo de se viver, e vou colocar para o meu filho porque está em mim. Mas se eu não tenho, como é que eu vou dar? Enfim, aí está a figura então de pais e filhos que eu procurei aqui posicionar um pouco, porque nos nossos dias talvez o que ele diz aqui não faz muito sentido. Aqui se trata de um tempo de lucidez ainda, quando se sabia o que era ser filho, que sabia-se o que era ser pai e mãe. Mas então os obstáculos os aperfeiçoou, eles são apresentados como disciplina, como o pai disciplina os filhos, para o bem dos filhos, traz resultados bons. E aí então ele entra com Deus como nosso pai, e nós como os filhos, e um Deus então que sendo o pai nos disciplina para nos aperfeiçoar, não simplesmente para nos incomodar. Aliás, tem pais que também disciplinam filhos por mero capricho, e não por causa que estão querendo dar uma orientação correta aos filhos. Deus não nos disciplina por capricho, Ele nos disciplina visando e somente para o nosso aperfeiçoamento. Ele cita aqui então Provérbios capítulo 13, vocês se esqueceram da palavra de ânimo dirigida aos filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, pois o Senhor disciplina a quem ama e a quem aceita como filho. Palavras de Provérbios, livro de Provérbios capítulo 3. O Senhor disciplina, não despreze a disciplina do Senhor.
Mas aí diz aqui o nosso texto também, Deus nos disciplina para que participemos da sua santidade. Então, quando o mundo vem, nos traz obstáculos, lutas difíceis, e nós atravessamos com o Senhor, aquilo se transforma em disciplina de Deus em nossas vidas. Nós passamos a ver o que Deus também quer fazer, então através daquilo Ele pode fazer. Ao invés de ser um desperdício, aquilo vai de nos burilar. Talvez eu estou lá numa fase material muito boa, e de repente vem uma dor de cabeça, e aí há um revisar do meu coração e eu percebo que a fase boa estava se tornando então um ídolo na minha vida. E agora vem o contratempo e se eu atravesso com Deus, aquele é tempo de crescimento. Talvez eu vou continuar, vou ultrapassar, vou continuar avançando materialmente, mas não mais como eu estava indo. A correção nos leva a uma vida mais santa, mais de acordo com a vontade de Deus. Nunca nada no mundo ser o nosso ídolo, mas somente Deus e os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nenhuma disciplina, diz ele, traz alegria no momento, mas tristeza. Pais, lembre-se disso. Você não foi colocado por Deus na vida do seu filho para você ser governado por pesquisa de opinião. Quando você corrigir seu filho, ele não vai gostar. Eu nunca gostei quando meus pais me corrigiram. Nunca. E foi muito corrigido. Aprontava um pouco. Foi muito corrigido. Nunca gostei. O importante é o seu filho não ter nenhuma dúvida que a correção está vindo de quem o ama. A história antes daquele momento é uma história que não deixa dúvida na cabeça dele que você o ama. Você não é só esse massacrador que aparece de vez em quando na vida dele, mas que você vem o amando. E aí você intervém. Mas a cara feia vem. E pai nenhum que tem convicção do certo se assusta ou foge do dever por causa da cara feia. Produz tristeza, porém, produz fruto de justiça e paz. Produto de justiça e paz. Eu me lembro muitas vezes, depois de uma correção firme de meus pais, e da tristeza de momento, até uma certa querendo revoltar no coração, mas depois eu me sentia bem. Meus pais tinham me libertado de uma tolice no meu coração. E a correção de Deus então é perfeita. Há de trazer esses frutos em nossa vida. Por isso a reação nossa deve ser o que? Suportem, diz ele, as dificuldades, recebendo-as como disciplina. O mundo, a situação, o maligno trouxe a sua vida, então atravesse com Deus. Atravesse com Deus. Se nós atravessamos nossos momentos de lutas com Deus em Cristo, na comunhão com Deus em Cristo, momentos difíceis que até não entendemos o que isto vai fazer conosco, nós vamos sair do outro lado melhores, mais conformados à santidade de Deus. Nós vamos sair do outro lado mais firmes na fé, mais experimentados na fé. Vamos sair do outro lado mais dependentes de Deus por causa da experiência que vivemos. Nós vamos sair do outro lado mais humildes na presença de Deus. Porém, se eu atravessar no orgulho humano, na dureza do coração e na revolta, o que há de acontecer? Vou sair mais arrogante do outro lado, mais amargo do outro lado, mais cheio de si. Não há outra opção, há duas. Ou eu atravesso com Deus e saio melhor, ou eu atravesso contra Deus, discordante de Deus e saio pior. Mas aí está a proposta: corra com resiliência, concentração, olhando os obstáculos como momentos de aperfeiçoamento, diz o texto bíblico. E acima de tudo, correr com resiliência é inspirar-se no exemplar. Nós temos o grande exemplo.
Alguém já correu de forma plena e completa essa corrida que nós estamos correndo agora. Quem é ele? É esse que assentou-se, diz o texto, mais uma vez aqui, já disse lá em capítulo 1, verso 3, assentou-se à direita do trono de Deus. Ele passou ele é vencedor, ele é o veterano dos veteranos nessa corrida. Ele sabe tudo sobre ela. Ele conhece cada passo e cada luta que eu e você vivemos. Sofrer oposição, obstáculos, é algo que ele conhece de cabo a rabo. Aliás, ele foi aquele que chegou a derramar sangue. Inspire-se no exemplar. Quando você pensa na sua corrida e busca resiliência, olha para aquele que é o grande exemplo e modelo, Jesus Cristo. Olha a firmeza dele, diz o texto, suportou a oposição e cruz, desprezando a vergonha. Desprezando a vergonha. A vergonha, então, em nome daquilo que era correto, fazer a vontade de Deus, a vergonha que era para o mundo, ele desprezou. Para mim, essa vergonha do mundo não serve, não recebo, não aceito. Olha para Jesus Cristo. Ele é o grande exemplo. E aí vem a motivação para nós. Pense naquele que suportou tal oposição. Para quê? Vocês não se cansem, nem desanimem. Para que vocês não se cansem, nem desanimem. Se você esquecer o que Jesus Cristo foi, viveu, enfrentou, você possivelmente vai desanimar. Eu achava que o caminhar com Deus em Cristo neste mundo ia ser um céu na terra. Não foi para Jesus Cristo. Não foi para Jesus Cristo. E se você manter isto em mente, ele venceu. Você pode vencer nele também, mas não quer dizer que o caminho é fácil. Se você lembrar do modelo Jesus Cristo, você não vai ser tomado por uma interpretação errada do seu momento e então se desanimar, se abater. Porque você vai lembrar que Jesus passou muito mais. A questão e o chamado então é este: correr com resiliência, acima de tudo, é ter os olhos fitos em Jesus, como o autor da minha fé. Ele é que abriu as portas pela cruz. Ele é que me colocou no reino de Deus. E é o meu consumador, o consumador da minha fé. Ele é quem vai me levar até o fim. Haverei de chegar lá, à reta final, por ele. A corredora Gabriela Anderson Chess chega ao estádio cambaleando, mas vai até a reta final. Meu irmão, não sei como nós vamos chegar. Talvez alguns de nós com passos firmes e marcados. Talvez alguns de nós cambaleando. Mas com os nossos olhos fitos no autor e consumador da fé. Não sei se com passos firmes ou cambaleantes, todos nós chegaremos lá. Porque ele vai nos levar. Vamos orar.